Olá a todos. Neste tutorial nós vamos aprender como instalar, o drive do USB Blaster, que é a interface de gravação do FPGA Altera. E muitas vezes ocorre um erro durante a instalação, e esse erro geralmente é devido à questão de assinatura de drives do Windows. Então, nesse caso, nós precisamos realizar algumas operações para que seja possível instalar o drive. Então, perceba que eu estou com Quartus aberto e em Tools, menu Tools, na opção Programa, quando entramos nela, aqui em Hardware Setup, não existe nenhum hardware disponível, justamente porque ele não reconheceu o drive de USB, do gravador da Altera, que é o USB Blaster. Então, quando nós abrimos o gerenciador de dispositivo do Windows, para isso nós vamos abrir o Command Prompt do Windows, prompt de comando, e digitar o comando dev mgmt.msc. Tem outras formas de chegar até lá, mas para adiantar nós vamos através do prompt de comando. Clicando no menu do Windows, digita cmd e vai abrir o prompt de comando. Aí a gente utiliza o comando dev mgmt.msc, Enter. E aí nós estamos com o gerenciador de dispositivos aberto. Perceba que aqui em outros dispositivos, ele já identificou que o USB Blaster não foi identificado, Estou com a placa conectada no computador e ele não identificou, Eu vou desconectar a placa, desconectei a placa, vou clicar aqui em verificar se há alterações para ele atualizar a lista e perceba que desapareceu aqui, o dispositivo. Então preciso estar com a placa conectada, através do gravador USB Blaster para verificar esse dispositivo, obviamente. Então vou conectar a placa. Pronto, conectei a placa e verifique que o dispositivo não está identificado. Então nós vamos tentar atualizar o drive, Então atualizar drive. Procurar drive no meu computador. A gente vai navegar até o diretório onde está instalado o Quartus. Então no meu caso está em C2 Intel FPGA Lite 20.1 Quartus e vamos localizar a pasta drives. Então aqui em C2 FPGA Lite 20.1, pode ser que a sua versão do Quartus seja outra, ok? Nesse caso eu tenho a versão 20.1. E vamos até a pasta Quartus e Drive. Pronto. Não precisa selecionar essas outras pastas dentro dela, Basta selecionar a pasta Drives, ok? E marcar a opção incluir subpastas. Depois de marcado, avançar. Então perceba que ele não consegue instalar diretamente o drive, E isso provavelmente aconteceu também durante a instalação do Quartus. Então surge um erro no final porque ele não conseguiu instalar o drive. Então o Windows encontrou um problema ao instalar o drive, etc., que é o drive Altera USB Blaster. Ok? Então nesse caso é um problema devido à assinatura de drive do Windows. Então nós precisamos desabilitar a assinatura de drives do Windows para conseguir instalar esse drive, Utilizando essa mesma sequência de operações. Então, para desabilitar o drive, a assinatura de drive do Windows, nós vamos precisar utilizar esse comando aqui para desabilitar temporariamente, Então, bcdedit /set testing signing on. Então, nós vamos habilitar a função de modo teste do Windows. Nessa função modo teste, o Windows ele permite a instalação de drive sem conferir assinatura. Nós vamos fazer isso porque nós confiamos no drive que é do próprio fabricante, Altera. Então nós vamos habilitar essa função apenas temporariamente, que é só para a gente instalar o drive. E em seguida nós vamos desabilitar novamente para que o Windows volte a solicitar a assinatura de drives, uma vez que a gente já tem instalado o drive. Então para que a gente instale entre em modo de teste, a gente vai precisar entrar com esses comandos, porém o CMD do Windows deve estar em modo administrador, Então a gente vai agora no menu do Windows, digita CMD e
Para executar o prompt de comando, nós vamos selecionar executar como administrador. Então eu vou clicar aqui em executar como administrador, tá? Isso é muito importante. Então entrando como administrador, eu vou confirmar permissão e vou entrar agora com aquele comando, tá? O comando bcd edit /set test sign, tá? Set test sign on, ok? Só verificando, tudo certo, enter. Então a operação foi concluída com sucesso, ok? Então nesse momento ele vai aguardar que eu reinicie o computador, ok? Então nós vamos reiniciar o computador. Quando reiniciar ele vai entrar em modo de teste. Eu vou cortar rapidamente o vídeo e retornar novamente já após o computador ter reinicializado, tá? Então a gente vem iniciar, desligar e vai clicar aqui em reiniciar, tá? Então ele vai reiniciar em modo teste. Eu vou parar a gravação e retornar quando ele iniciar. Bom, então perceba que o Windows ele reiniciou, não é? E aqui no canto direito da tela, no canto inferior direito, nós vamos ter a seguinte informação: modo de teste, Windows 10 Pro e etc. Então o Windows entrou em modo de teste, significa que ele desabilitou a assinatura de drives. E dessa forma nós vamos conseguir instalar o drive da Altera, tá? Então vamos seguir o mesmo procedimento. Vamos abrir o gerenciador de dispositivos. Então basta clicar no menu iniciar, digitar cmd, tá? Caso você não tenha o atalho, e o comando devmgmt.msc. Existem outras formas de se acessar também o gerenciador de dispositivos, mas através do comando é mais prático nesse caso aqui, é o que eu tenho mais costume de utilizar. Então, em outros dispositivos, perceba que a placa está conectada ao computador através do USB Blaster, tá? Eu vou desconectar o USB e, obviamente, o dispositivo vai desaparecer dali, né? Então, vou conectar novamente. E o dispositivo deve aparecer na lista. Se não aparecer, basta clicar em verificar se há alterações de hardware que ele vai atualizar. Então, o dispositivo aqui ele não foi reconhecido, né? Está desconhecido. Como agora nós desabilitamos a assinatura de drive do Windows, nós vamos poder realizar o procedimento anterior e ele vai conseguir instalar o drive da Altera. A gente clica com o botão direito em cima do USB Blaster, em seguida clica em atualizar drive. Procurar drive no meu computador. Utilizamos o mesmo caminho anterior, né? O caminho de instalação do Quartus, a pasta drivers. E vamos marcar incluir subpastas. Avançar. Perceba que dessa vez ele informa para a gente que ele vai instalar um drive que ele acredita que não é confiável, né? Mas como é um drive do fabricante, né? Da Altera ou Intel, então a gente confia totalmente nesse arquivo de instalação de driver, tá? Então você pode confirmar e instalar esse software de driver mesmo assim. Então veja que ele atualizou o drive com êxito, né? O drive da Altera. Então, fechar. Aqui ele não aparece mais como desconhecido, né? Então apareceu o Altera USB Blaster, confirmando que ele instalou o drive. Vamos agora abrir o Quartus. Bom, então com o Quartus aberto, nós vamos aqui em Tools, Programa. Perceba que ainda não tem nenhum hardware selecionado. Eu vou em Hardware Setup e em Current Select Hardware eu vou em USB Blaster, ou seja, ele reconheceu o driver instalado pelo Windows, tá? Então, marcando aqui, Close. Pronto, e agora o drive foi reconhecido e já está selecionado. Então, no momento que eu tiver algum código, né, de programa, de uma descrição de hardware ou até mesmo de um projeto em blocos, diagrama de blocos, eu vou conseguir gravar na placa do FPGA. Eu vou abrir agora um exemplo para a gente conferir, tá? Bom, então o projeto ele foi aberto.
E nós vamos agora tentar gravar através do USB Blaster. Então, Tools, Programa, já tem o arquivo compilado. Vou ligar a placa. Então, com a placa ligada, conectada, ele reconheceu o driver, basta clicar em Start para ele gravar o código na placa, né? Então veja aqui o progresso 100%, né? Então houve sucesso na gravação do projeto na placa de desenvolvimento. Então dessa forma nós instalamos, né, corrigimos o problema em relação à instalação do driver do FPGA Altera no programa Quartus Prime, tá? Quando o driver ele não é reconhecido durante a instalação. E para finalizar, nós vamos agora desabilitar o modo de teste que nós ativamos para instalar o driver, né? Então, para desabilitar o modo de teste, nós vamos abrir um prompt de comando cmd modo administrador, tá? Então eu vou selecionar o prompt de comando e executar como administrador. Confirma. Nós temos um prompt de comando como administrador e nós vamos desativar o modo de teste, ok? Então é o comando bcdedit/set testing sign off para desabilitar o modo de teste. E dessa forma o Windows ele volta a operar bloqueando drivers que ele acredita que são maliciosos, ou que ele não confia, né? Que não é o caso da Altera, né? A gente sabe que é um fabricante confiável, a Intel. Então, depois de atribuir esse novo comando, basta reiniciar o computador que ele vai voltar a ativar, né, a verificação de assinatura de drivers, ok? Então, nós concluímos aqui esse tutorial sobre a instalação do driver quando ocorre algum problema durante a instalação do Quartus. Em geral, a instalação ocorre naturalmente e o driver é instalado sem problemas, né? Em alguns casos é que ocorre esse tipo de problema de incompatibilidade na hora de instalar devido à assinatura de drivers. Então basta seguir esses passos que foram apresentados e conseguimos contornar esse problema. Até breve.